Bom, tudo bem, pessoal? Vamos hoje começar um novo tutorial, né? Na verdade, uma sequência do tutorial sobre reatores, né? Onde a gente antes falava a respeito da forma geral, né? De todos os tipos de reatores que o Pro2 tem, né? E hoje a gente vai focar no reator estequiométrico. Eu vou compartilhar a tela inteira para que a gente possa conversar sobre o tema. Então, a gente vai estar falando hoje sobre esse tipo de reator, né, como é que a gente aprende a configurar, e a gente vai trabalhar no caso da hidrogenação de eteno, uma reação simples, né, mas com a ideia de ser uma opção ilustrativa sobre esse tipo de reator que o Pro2 traz para a gente. Né? Então, nesse projeto, né, de hidrogenação, a gente tem a reação, que é a gente vai ter o eteno, né, reagindo com hidrogênio, formando etano, né, e o que a gente vai estar aprendendo é a configurar o reator estequiométrico, como é que a gente inclui a reação, como é que a gente... o que é que a gente define dentro do reator como caso de trabalho, né? O que é que a gente, de fato, quais são as variáveis que a gente consegue discutir, analisar esse tipo de problema. Tá? Então, hidrogenação de eteno, reação de adição, né? De adição, a reação dupla, a ligação dupla, né, do eteno vai ser saturada por hidrogênio, forma o etano, né? Então, o hidrogênio vai ser consumido, a relação estequiométrica é 1:1, ou seja, né, como está explícito aqui na reação, na fórmula estequiométrica aqui, a gente tem o eteno, 1 de eteno para 1 mol de hidrogênio, formando 1 mol de etano. Né? Então, é uma reação simples, né? Então, existem ali várias aplicações industriais, produção de combustível, purificação de corrente, síntese de produtos químicos. Né? Então, a reação é simples, mas vai servir para a gente conseguir entender o conceito aí de um reator estequiométrico. Tá? Então, vamos lá. No reator, em qualquer simulação que a gente faz no Pro2, a gente precisa definir o modelo termodinâmico que a gente vai adotar, e a gente precisa também inserir os componentes que estão presentes. Né? Os nossos componentes são o etileno, né? O eteno, o hidrogênio e o etano. Né? E o pacote termodinâmico que nós vamos trabalhar é com o Penn-Robson. Tá? Então, nós vamos partir para a etapa de configuração, então a gente vai trabalhar com o Pro2, vamos pegar o Pro2, abrir ele aqui, né? Na verdade ele já está aberto, vamos criar um novo caso, e esse novo caso, neste novo caso, nós vamos estar inserindo os componentes e o modelo termodinâmico, né, que é indicado aí trabalhar com o modelo de Penn-Robson. Vamos esperar que ele abra o software, né, para que a gente possa fazer partir para essa etapa. Né? Então, vamos para a seleção dos componentes. Né? Eu vou selecionar, como eu comentei, eu gosto de trabalhar com a seleção a partir de uma lista, né? Porque a gente vai digitando e ele já vai fazendo a filtragem. Tá? Eu vou entrar com as fórmulas químicas, tá? Então, eu vou entrar com as nossas fórmulas aqui explicitadas, né? C2H4, H2 e C2H6. Então, o nosso C2H4 está aparecendo ali, o etileno. Vou selecionar ele e adicionar o componente, aparece ele aqui embaixo, selecionado. Outro componente é o H2, vou digitar H2, aparece aqui o hidrogênio, adiciono o componente, aparece ele aqui embaixo, selecionado. E o último dos componentes é o C2H6, né? Está aqui o etano,
vou adicionar ele, tá os 3 componentes adicionados, dei OK, estou com os 3 componentes, e se eu quiser, eu posso mudar o nome deles, para que quando eu estiver rodando, né, quando ele se referir aos componentes, ele se refira aos componentes da forma que a gente costuma falar, tirar a língua inglesa e botar isso aqui em português. Vamos colocar aqui etileno, OK. H2 vamos chamar de H2 mesmo, e esse etano aqui com H, vamos chamar só de etano em português. OK. Bom, agora os componentes se chamam etileno, H2 e etano. OK. Vamos selecionar o modelo termodinâmico. O modelo termodinâmico sugerido é o Penn-Robson. Ele está entre os mais comumente utilizados. Está aqui o Penn-Robson. Penn-Robson. Adicionei. Está selecionado o modelo termodinâmico. As unidades de medida, vamos primeiro ver quais são as unidades que o problema define, e aí, a partir dos dados que nós temos disponíveis, as unidades que nós temos definido no problema, a gente vem aqui e seleciona o melhor sistema de unidades. Lembrando que, caso tenha algum que não seja compatível, a gente pode modificar durante a inserção de dados. Tá? Então, aqui tinham os modelos termodinâmicos, está feito. Agora a gente vai definir o problema, né? E aí ele começa com a condição da alimentação. A gente já está vendo aqui que ele está trabalhando as vazões em quilomol por hora, então os dados de vazão são em quilomol por hora, então molar, né? Então, esse é um dado que a gente vai estar trabalhando, né? Vamos passar aqui, depois a gente volta, eu vou só verificar aqui, ele está trabalhando em graus Celsius, bar, então a gente vai poder trabalhar, né, com as unidades do sistema nacional. Vamos chamar aqui o PRO2. Vamos aqui nas unidades de medida. Ele já está aqui em graus Celsius, aqui eu vou dizer que é bar, a pressão, né? Os dados para vazão, ele já está definido como mol mesmo, né? E aqui só essa coisa que eu não entendo até hoje, porque ele faz isso, ele coloca energia com a unidade 10 na sexta, eu não vou fazer isso, e eu vou trabalhar em watts, quilowatts. Aqui, pronto, acho que o resto está tranquilo. OK. Tá bem, está definido aqui, né, os componentes, sistema de unidades padrão, né, de trabalho, né, e o modelo termodinâmico selecionado. Podemos seguir aqui para a definição dos parâmetros da corrente de alimentação. Então, eu vou começar. Ele começa simplesmente dando os dados de entrada. A gente vai, talvez, começar montando já o reator, porque aí a gente coloca o reator e as correntes de entrada e saída, né? Então, ele sugere que a gente vai trabalhar com o reator de conversão, né? O reator de conversão, a gente vai observar aqui, né, dentro do PRO2, cadê o meu mouse? Aqui ele. A gente vai ter os reatores, tem a pasta de reatores, vamos selecionar ele. E dentro dos reatores estão aqui os diversos reatores que a gente comentou no início dessa série. Reator de equilíbrio, reator CSTR, reator de Gibbs, né? Aqui célula de combustão, reator de conversão. Então, é esse que a gente vai trabalhar. Aqui tem o PFR. Reator de conversão, está selecionado, é esse que eu quero trabalhar. OK? Vou dar um zoom aqui nessa área para que as coisas fiquem mais visíveis, né? E eu vou adicionar uma corrente de entrada, que ele chama de feed, né? E uma corrente de saída. Vou ver como é que ele vai chamar esses caras. Né? Mas esse cara aqui ele chama de feed, eu vou já chamar ela de feed. Vou clicar 2 vezes, a gente vai botar o nome feed, tá? E vamos olhar o que é que ele define ali como vazão e composição. Vou clicar aqui, vazão e composição, os vermelhinhos que a gente precisa definir. Veja que ele faz a definição das vazões por componente.
né? Aqui as condições de alimentação, ó, eu tenho 40 graus, 20 bar, e ele dá as vazões por componente. Vazão de etileno, 100 kmol, 100 kmol por hora, hidrogênio, 120 kmol por hora, não tem nada de etano, ele vai ser produto, né? Então, vamos lá, vamos colocar isso no nosso reator. Aqui, então, ó, a vazão não é a vazão total, é a vazão individual dos componentes. Ele vai dar a vazão componente a componente. Então, eu vou selecionar isso aqui, e aqui ele já apresenta isso em quilomol por hora. Então, aqui, ó, vai ser o etileno, que ele diz que tem 100 quilomol por hora. O hidrogênio tem 120 quilomol por hora. E não tem nada de etano. Eu posso vir aqui dizer que é zero, mas se eu não botar nada, ele já assume que é zero. Se eu botar zero, né, ali, zero. Ok. Definir as vazões. Agora eu vou definir as outras especificações, as especificações termodinâmicas do sistema, que é pressão e temperatura. Então, a primeira vai ser a temperatura, que ele disse que é, se eu não me engano, 40 graus. Isso aí. E a segunda especificação é a pressão, que ele diz que é 20 bar. Né? Aqui, ops, está aqui, 20 bar. Então, 20 bar. Ok, as condições da corrente de entrada estão definidas. Né? Essa saída aqui, eu vou chamar ela de produto, ele vai calcular tudo. Eu vou dar só o nome aqui, ó, produto. Ok. Né? Então, nós temos a alimentação, temos o produto. Aqui o nosso reator que está vermelhinho, porque a gente não definiu nada nele. O que é que a gente precisa definir no reator? Antes de entrar no reator, eu tenho uma informação importante para fornecer. Né? Então, aqui ele diz para a gente selecionar o modelo do reator termodinâmico, que nós já inserimos, o reator de conversão, que nós já inserimos. Né? Então, o que é que caracteriza o reator de conversão? É um reator em que nós conhecemos a conversão obtida. Eu não tenho dados cinéticos, a taxa de reação, eu não estou trabalhando com equilíbrio químico, né? O que eu estou trabalhando, eu estou definindo qual é a conversão que tem o reator relativo a um determinado componente, né? Eu tenho uma reação, né, de etileno e hidrogênio, eu tenho que dizer que é 70%, 80%, 40% em relação a quem? Né? Então, geralmente, a gente trabalha escolhe o componente limitante, né? E senão pode dar erro, né? Eu posso dizer, olha, eu vou converter 90% do, digamos, hidrogênio, né? Mas o componente limitante é o etileno, aí ele não vai conseguir converter 90% do hidrogênio, porque antes disso acaba o etileno. Né? Então, a gente precisa definir a conversão é conhecida, né, sem modelagem cinética detalhada, né, ele calcula automaticamente o balanço de massa, eu dou a conversão, ele faz a conta. Né? Bom, 40% que está entrando vai ser convertido. Então, ele vê quanto está entrando, 40% é convertido daquele componente, aí analisa o balanço estequiométrico, se é 1 para 1, 40% de hidrogênio reagiu, 40% de etileno vai reagir também. E se forma de etano, né? Então, a quantidade de mols que foi consumida, né, de hidrogênio vai ser a mesma quantidade de mol formada pelo etano. Né? Então, esse é a conta que ele faz, né? O balanço molar, né, que ele faz no sistema. Molar, e aí vem o balanço de massa, vai gerar balanço de energia, enfim. Que antes, entretanto, de eu dizer para ele, eu preciso dizer qual é a reação que acontece ali dentro. Eu defini os componentes, mas ele não sabe quem é que está reagindo. Né? Então, eu preciso dizer que essa reação, né, de adição, né, o etileno reagindo com o hidrogênio para formar o etano, precisa ser informada para ele. Onde é que eu faço isso? Né? Eu vou ter dentro do Pro2, né, lá no menu, o input, dentro do input tem o reaction date. Vamos lá, vamos nele, vamos olhar nele aqui, fala onde é que está isso. Eu venho aqui em input, ó, e dentro de input eu tenho a opção reaction date. Está aqui ele também. Ó. Selecionei o reaction date e aqui eu vou ter que adicionar a minha reação. Eu vou chamar aqui a reação de... Vou
chamar de R1, é o nome da reação, né? Eu dei, estou selecionando essa reação de R1. E, na verdade, a gente já vai ver que esse R1 pode ser um conjunto de reações. Né? Eu posso definir vários conjuntos de reação, porque eu posso ter vários reatores, né? Cada conjunto de reação vai ocorrer em um reator, dois conjuntos de reação, enfim. Né? No reator, eu vou definir qual é a reação que está ocorrendo nele. Vou entrar com os dados. Então, aqui eu vejo que eu posso definir várias reações, né? Dentro de um conjunto de reações. Então, eu posso dizer, olha, no reator 1 vai ocorrer essas reações. No reator 2 vai ocorrer outras reações, que eu vou chamar de R2. Tá? O R3 são as reações que vão ocorrer no reator R3. Enfim. Né? Então, eu tenho uma reação de adição, vou chamar aqui ED. Tá? Eu vou aqui definir quem é meus reagentes, quem é meus produtos, com balanço estequiométrico. A minha reação é 1 de etileno com 1. Veja que à medida que eu vou preenchendo, dizendo que ele é reagente, ele não pode mais ser produto. Desabilitou aqui a possibilidade de eu entrar com um número estequiométrico para o etileno, já que ele é reagente. Né? Quando eu disser que o hidrogênio também tem relação, é 1 para 1, né? Ele some da condição de produto, e o etano é o único produto, e é 1 de etileno para 1 de hidrogênio para 1 de etano. Tá? Quando eu entro com esses dados aqui, você vê que ele analisa o balanço de massa, ele vê que está tudo certo, ele diz, olha, a reação está balanceada, a sua equação está definida aqui embaixo, né? Então, isso está ok, feito, está definida a reação, ok e ok. Então, eu tenho a reação definida. Né? Uma vez que eu defini a reação, aqui ele mostra passo a passo, né? A próxima etapa é definir qual é a extensão da reação, né? E algumas informações aqui, ó, que nós precisamos dar. Qual é a reação que está acontecendo ali dentro? Vou voltar lá, vou voltar no Pro2. Vou clicar 2 vezes no reator, e aqui ele me pede, ó, qual é a reação que está ocorrendo lá? Eu só defini uma reação, mas eu poderia ter um conjunto de 8, 10, 20 reações. Eu teria que selecionar qual das reações ocorre nesse reator, qual dos conjuntos. Algumas ele já define por default, né? Mas aqui no nosso reator é a reação que nós definimos lá e chamamos ela de R1. Então, se eu tivesse mais reações ocorrendo nesse conjunto que eu chamei R1, tivesse uma reação em paralelo, uma reação em série, né? Ele colocaria todo esse conjunto R1 dentro do reator. Aqui a gente vai considerar que não existe aumento de temperatura, ou seja, a temperatura do reator vai ser a temperatura da entrada. Eu poderia dizer, ele vai trabalhar uma temperatura fixa. Quando eu digo que ele não vai aumentar a temperatura, é a temperatura da entrada, eu estou definindo que ele é fixo ou não, depende. Né? Veja que se eu fosse trabalhar depois na simulação, se eu quisesse mudar a condição da entrada do reator, ele ia mudar a temperatura do reator. Se eu dissesse que o reator trabalha numa temperatura fixa de 40 graus, não importa qual é a temperatura que eu estou definindo para a entrada, eu posso botar 10 graus, 1000 graus, no reator vai ter 40, tem um sistema de controle, está entrando a 1000, ele vai resfriar, vai deixar o reator operando a 40, inclusive, né, absorvendo os efeitos térmicos, né, da reação. Se ela é exotérmica ou endotérmica, ele vai manter essa reação a 40 graus. Né? Isso pode, no nosso exemplo, não vai ter impacto nenhum eu dizer temperatura, o aumento de temperatura é 0. Está dizendo que a temperatura é a temperatura de entrada. Se eu disser a temperatura é fixa, é 40 graus. Não vai mudar também, mas se eu quisesse depois trabalhar com alguma situação de otimização, né, e eu dissesse, olha, a temperatura de entrada é uma variável importante. E aí eu vou buscar a otimização mexendo na temperatura de entrada. Se eu fizer isso, né,
e eu disser que a temperatura fixa é 40 graus, para o reator, a vazão de a temperatura de entrada vai ser alterada, mas a temperatura do reator não. Vai mudar a carga térmica do reator. Se eu disser que a temperatura do reator, o aumento de temperatura do reator é zero, o sistema de otimização vai mexer na temperatura de entrada do reator e, com isso, vai estar mexendo também na temperatura do reator. Então, observem que isso impacta, né, na definição ali de como a gente está definindo a condição térmica do reator. Eu poderia também dar uma carga térmica fixa. Olha, no meu reator, eu tenho uma resistência elétrica que vai estar sempre operando a 4 kW. Vai chegar na temperatura que chegar. Se eu mexer na vazão, vai mexer a temperatura do reator, porque a carga térmica vai ser fixa. Né? Do jeito que está, não. Eu vou dizer que a temperatura não vai aumentar 0 grau. Então, está a 40, vai manter a 40. Se a reação for exotérmica, ele vai ter que remover esse calor de reação para manter a temperatura em 40 graus. Se a reação for endotérmica, ele vai ter que fornecer energia para manter a temperatura do reator na temperatura de 40 graus. Bom, tá, então essa é a questão aqui sobre a especificação térmica. E a gente tem que definir a extensão da reação. Olhando na nossa tabelinha aqui, ele diz para a gente definir a conversão fixa em 80 graus para eteno como reagente limitante. Tá? Eteno como reagente limitante. Eu vou voltar, já que a gente está aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente lembrar, porque é 1 para 1. Eu estou entrando 100 de eteno, 100 kmol de eteno por hora para 120 kmol por hora de hidrogênio. Ou seja, eu estou entrando com mais hidrogênio do que eteno. Se o eteno for todo consumido, sobra hidrogênio. Eu não consigo consumir todo o hidrogênio. O eteno é o componente limitante. Quando acabar o eteno, acaba a reação, mesmo ainda tendo hidrogênio disponível. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. A nossa reação vai ser com 80% para o eteno como reagente limitante. Com isso, o PRO2 vai calcular automaticamente o consumo de hidrogênio, baseado na estequiometria 1 para 1 da reação, e vai também calcular quanto de etano é formado. Então, vamos lá definir isso, no nosso reator. A gente faz isso clicando 2 vezes no reator, vem extensão da reação, e aqui, vejam só, aqui a gente poderia, ele permite, veja que ele está dando aqui, a nossa reação é essa, a gente vai escolher quem é o componente base. Você vai dizer que a reação é 80% de quem? Do etileno, do hidrogênio ou do etano? No nosso caso, ele disse que o etileno é o componente limitante, que é o que está entrando menos. E aqui, a gente veja que a equação, ele diz a conversão é A mais BT mais CT. Qual é a ideia? Eu posso ter um modelo que me diga como é que a conversão varia com a temperatura. Se eu tiver essa equação, eu poderia entrar os parâmetros B e C, e aí ele ia calcular a conversão diferente para condições de temperatura diferente. Nós não temos. Nós vamos trabalhar com a conversão fixa de 80. Então, eu vou zerar esses termos aqui, B e C, e aí, com ele zero, a minha conversão é fixa igual a A. Então, é isso que está acontecendo aqui. B é zero, C é zero, e eu vou definir quem é o valor de A. Aqui ele está dizendo que é 100%, não, eu quero 0,8. 0,8 é a conversão, 80%. Definir a conversão de 80% em etileno. Ok? Está pronto. Posso rodar meu reator. Ok? Eu vou rodar ele. Tá? Então, eu venho aqui em Run, aqui no Play. Rodou, está tudo azul, significa que foi tudo ok. Veja que se eu colocar o mouse em cima do reator, ele vai me dar as condições de pressão e temperatura. Ele disse que a temperatura não ia aumentar, continua, está entrando a 40, continua a 40. Eu tenho condições de ver algumas informações sobre o reator, clicando com o botão direito do mouse e vindo aqui em View Results.
Quando eu clico em View Results, ele abre para a gente um bloco de notas, tá? E esse bloco de notas nos traz algumas informações interessantes. Entre elas, a carga térmica do reator. Ele está dizendo que ele está removendo, né, menos 3.045 kWh por hora, né? Ou seja, é uma reação exotérmica. Para ele manter essa reação, esse reator a 40 graus, ele tem que remover 3.000 kW, né, por hora do reator. Aqui ele dá dados aqui, ó, ele está dizendo, ó, consumo, a mudança, né, na vazão de etileno, menos 80. Né? Esse é o balanço molar que ele faz. O balanço, já que o etileno, eu disse que era 80%, entrou 100, 80% é 80. Diminuiu 80, gerou 20. Né? O etileno era 120, mas como é 1 para 1, se eu consumir 80 de etileno, vai consumir 80 de hidrogênio, vai sobrar 40, 120 menos 80 dá 40. E o etano não tinha nada. Mas como 1 de etileno gera 1 de etano, como eu consumi 80 de etileno, eu formei 80 kmol por hora de etano. Né? Então, a vazão dos produtos são essas aqui, ó, 20 kmol por hora de etileno, 40 kmol por hora de hidrogênio, 80 kmol por hora de etano. Né? Aqui ele dá as frações convertidas. Então, ele é 80% para o etileno. Se eu tivesse tomando como base o hidrogênio, a conversão seria de 0,67. Aqui ele faz a fração convertida, né? A conversão a etileno é de 80%, né? Tinha nada, formou 80%. Aqui ele dá as vazões em massa. Eu estou entrando com 2.000 de etileno, 241 de hidrogênio. Vejam que se eu olhasse a vazão mássica, é importante a gente ter esse dado da vazão molar para saber quem é o componente limitante. Se eu olhasse pelas vazões mássicas, eu tenho 2.800 quilos por hora de etileno e 241 quilos por hora de hidrogênio. Olhando assim, parece que o etileno é o componente limitante, mas é que hidrogênio tem um peso molar 2. Né? O etileno, C2H4, vai ter 28. Né? Então, isso a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Tanto que aí agora as conversões mássicas né, já não mantêm a proporção, porque o balanço estequiométrico é molar e não mássico. Tá? Então, aqui os dados que a gente tem do reator, a gente consegue ver a carga térmica, né, do reator, quanto de energia está sendo consumida ali. A gente pode ver aqui as correntes, a gente já viu lá, mas eu poderia imprimir essas correntes. Né? Aqui em Output, eu posso vir para uma grade com balanço de material, Stream Property Table. Né? Então, aqui com Stream Property Table, clico aqui, vou voltar a dar um zoom aqui cheio. Né? E aqui eu posso dizer o que eu quero desse cara. Eu quero a corrente alimentação, eu quero a corrente produto, e eu vou colocar ela em... tanto faz. O que é que a gente vai querer ver, na verdade, né? Mass Molar Concentration Report. Ok. Então, eu faço isso aqui, eu tenho os dados, de novo, eu tenho aqui os dados das vazões, né? Da composição, aqui eu tenho as vazões, né? As frações, isso aqui é quilomol por metro cúbico, isso aqui está dando mais uma massa molar, né? Essa informação não está legal. Componente rates, aqui, esse aqui. Aqui sim. Aqui eu tenho as vazões molares, né, de cada componente. Eu tenho a vazão de etileno,
a vazão de hidrogênio, a vazão de etano, na entrada e na saída, né? E a vazão total da corrente, 220, 140. Em massa se mantém, mas em termos de mol, não. Tá? Então, mais ou menos essa era a ideia que eu tinha para mostrar sobre a simulação, né, de um reator estequiométrico. Né? Aqui a gente pode mudar, por exemplo, analisar que efeito tem mudando a conversão. Por exemplo, se eu mudasse a conversão para 90%, é 0,8, eu quero botar 0,9, né? Vou aumentar a vazão, ok. Os balanços molares, vou rodar de novo, né? Os balanços molares continuam agora, ó, 90% de etileno convertido, né? Então, pelo balanço molar, ele vê quanto de hidrogênio sobrou, quanto de etano foi formado, e se eu clicar com o botão direito do mouse e olhar View Results no reator, eu vou ver que a carga térmica agora mudou. Né? A minha carga térmica, que antes era 3.400, né, aumentou um pouquinho aqui, 3.426 quilowatt-hora por hora. Então, eu estou reagindo um pouquinho mais, né, tá liberando um pouquinho mais de reação, eu tenho que remover um pouquinho mais de energia. Tá? Então, essa era a ideia que nós tínhamos para falar sobre reatores estequiométricos, né? Na sequência, né, vamos gerar novos tutoriais para que a gente possa falar sobre os outros tipos de reatores, reatores de equilíbrio, reatores de Gibbs, reatores CSTR e reatores PFR. Tá? Então, obrigado, né? Fiquem com a gente, acompanhe aí as próximas publicações.